Olá, eu sou Andréa Batista, psicoterapeuta de investigação do inconsciente, dentre tantos outras formações dentro da área da psicologia quântica, da psicoterapia baseada em Gustavo Jung, das inúmeras possibilidades, e vamos falar hoje sobre o nosso projeto. Hoje eu trago uma regressão. Vamos para o nosso projeto das histórias de regressão. Eu trago para vocês hoje um histórico de uma jovem que veio à nossa procura com muita depressão, com um caso até de tentativa de suicídio. E ela veio nos queixando muitas dores de cabeça, muitas dores fortíssimas, principalmente em um lado da cabeça. Sentia a cabeça latejar, a cabeça dormente. E essa jovem estava iniciando um trabalho muito bonito dentro da área de saúde. E ela muito inteligente, mas ela não estava conseguindo dar conta, por conta das dores fortes de cabeça, do desânimo e da angústia causada pela depressão. Essa depressão também, ela sentia e atribuía a um relacionamento difícil familiar, pois ela se via na situação de ter que se virar sozinha como pessoa, pois os pais haviam se separado e sua mãe se mostrava um tanto quanto muito fria para com ela. Isso trazia para ela um sofrimento muito grande. Então essa jovem extremamente sofrida, não conseguia comer direito, veio nos procurar, o qual nós buscamos fazer a ela uma regressão. E o que fora sentido no começo da regressão era uma dor muito forte de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor no olho, em um dos olhos, muita dormência de um lado só do corpo, e ela reclamando muita dor, até que na regressão veio narrar o histórico de uma jovem muito alegre, muito vibrante, muito feliz, que em um determinado momento pegou a bicicleta do pai. Era uma bicicleta daquele tempo muito, muito antiga, e ela andando, correndo muito com a bicicleta, e veio naquele momento, ela não teve como controlar a bicicleta e bateu em um tronco de árvore que estava mais baixo. Ela bateu a cabeça com muita força naquele tronco de árvore e se viu desmaiada por um bom tempo naquele local, até que pegaram ela, levaram para o hospital, e ela se viu com a cabeça muito inchada, não enxergava de um dos olhos, os olhos todos inchados, muita dor, muita tontura, até que o médico deu alta a ela, dizendo ao pai que não haveria jeito mais, e ela foi para casa e ficou por anos deitada em uma cama sem conseguir levantar, porque toda vez que ela se levantava, a dor era insuportável e ela tinha que se deitar novamente para sentir um pouco menos de dor. Por fim, ela começou a enxergar tudo turvo, parou de enxergar de uma das vistas, até que depois dos muitos cuidados dos pais em casa, ela veio desencarnar. Então ela se vê desencarnada, se olha desencarnada, e vem o detalhe, que o pai é preocupado, a mãe olha, o pai chora e a mãe chora por dentro. Então ela foi ser socorrida, e na verdade, meus amigos, essa regressão foi uma regressão de tratamento, porque foi narrado um tratamento que foi feito a ela no plano espiritual, e automaticamente esse tratamento é feito aqui no mesmo momento, porque da mesma forma que nós linkamos as situações negativas, nós também linkamos as positividades. Então eu vou narrar para vocês o tratamento dela no plano espiritual. Nós precisamos entender em termos didáticos que, por mais que tenha sido antiga a nossa vivência,
No plano espiritual, a ciência é muito mais evoluída, tá? É muito mais futurista. Os trabalhos de melhora do perispírito da pessoa é muito mais evoluído que aqui. Então veio narrar que colocaram um lençol branco na cabeça dela, e esse lençol esquentava, ele era úmido. E aí a umidade acabava, eles tiravam, colocavam outro lençol. E dizia da cabeça ainda doendo e dormente. E ela foi se recuperando. A cabeça ainda doendo, mas ela foi se rejuvenescendo. Foi levada para outra sala com aparelhos estranhos. Olha que interessante. Esses aparelhos eram umas bolas de vidro que colocavam na testa dela, e aquilo passava numa tela de computador, só que era transparente, e mostrava tudo como estavam os problemas da cabeça dela. Então, só que aquelas bolas de vidro tinham um tubo que ia retirando todos os pontos de doença, ia limpando, né? Captava uma sombra escura e levava para o globo que ia limpando. Aí começou a limpar o olho direito, foi limpando o olho esquerdo, e aí permanecia placas transparentes que ainda doía, e foi limpando, clareando a mente. Poucos fios que ainda estavam por serem curados. Ela ainda sentia um pouco de dormência e queimação, até que foi limpando tudo. Aí foi limpando para que pudesse sair a dor do rosto, tudo dormente, deram remédio novamente, e ela queria dormir porque ela já não aguentava mais sentir aquela dormência. Ela tentou abrir os olhos, queria ver tudo, aí foi ficando mais calma, voltou para um aparelho de novo. E aí o aparelho foi colocado para esse que o olho dela ia sair, porque na verdade estava limpando. Limpou muito o olho direito, depois o olho esquerdo, colocaram faixa. E a cabeça dela ainda com algumas dormências, até ela se recuperar no plano espiritual, porque na verdade foi uma recordação de vivência passada. E com absoluta certeza ela teve restauração e recuperação. Então veio essa memória para ela, e aí vem a fala do mentor, que é maravilhosa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que durante a regressão ela conseguiu entender aquela diferença da mãe. Na verdade, a mãe de hoje não sabe expressar amor. Ela não sabe expressar carinho, porque nem na vivência passada, na situação passada, aquela mãe anterior conseguia expressar amor. Então existem pessoas que têm dificuldade de expressar amor, mas não quer dizer que elas não amam. Então ela teve aí já um processo de aprender a perdoar a mãe e lidar com a mãe. E aí os mentores vieram dizer o seguinte: seu trabalho é bom, se tornará grande profissional, mas estava preparando outras coisas para ela. Então, tudo é preparado, e aconselharam ela que o trabalho dela é maravilhoso para ela seguir no trabalho da área da saúde. Recordemos que ela dependeu muito da área da saúde na vivência passada. E aí eles disseram o seguinte: quando carregamos coisas dentro da gente, a maneira de reparar é em outros campos pisar. E aí disseram assim: andamos de tempo em tempos, de idas e vindas, há vários momentos. Chegamos aqui com promessas vagas, medos e traumas de consequências passadas. As dores que carregamos são de longa jornada. As dores que causamos aos nossos antepassados são como os raios na mente que nos deixam atordoados. O labor a que trazes deve desempenhar com carinho. Seja mais confiante, não anda sozinha no caminho. Sempre tem alguém adiante abrindo as portas, tirando os espinhos. Há coisas que tem que passar, obstáculos a superar. É natural que aconteça para que mais forte se torne e o coração não esmoeça.
O que escolhestes fazer, desempenha com amor. Disso depende os que estão carregando sua dor. São almas às vezes sofridas, recebendo reajustes, aquelas camas frias que grandes aprendizados trazem. Na verdade, eles vêm dizer aqui no finalzinho das camas frias no hospital, pedindo a ela para que levasse amor àqueles irmãos que estão sofrendo, doentes, em cima de uma cama. E aí, a lição dos mentores para nós, né? O labor que trazemos, devemos desempenhar com carinho e precisamos ser mais confiantes. Não andamos sozinhos no caminho. Sempre tem alguém adiante abrindo portas e tirando espinhos. E que possamos ter essa esperança para retirar de dentro do nosso coração a depressão, a tristeza, de às vezes ter alguém do nosso convívio que é diferente conosco. É a forma que ele tem. A esperança que eles nos trazem, que sempre estão conosco, e a certeza de que iremos vencer e que tudo ficará bem, tudo passa. Há coisas que temos que passar, obstáculos a superar, e é natural que aconteça, porque mais forte vamos nos tornar e o nosso coração não esmoecer. Trazemos nessa manhã essa lição para todos nós, essa lição dos mentores, a nos ajudar, a nos fortalecer. E detalhe, essa jovem está evoluindo imensamente no seu trabalho e não sente mais crises de enxaqueca. Gratidão aos mentores pela lição, gratidão por todo o fortalecimento que nos dá em todo tempo, em todo espaço, em todo lugar, que tenhamos muita luz e muita paz.